Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, As Senhor. palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Esta semana eu quero meditar com vocês sobre a oração da missa. A oração que a gente chama oração da coleta. E esta oração, ela, de certo modo, ela traduz ou ela resume, por assim dizer, a celebração que nós estamos celebrando. O mistério que nós estamos celebrando. Então, a cada dia, até o dia 23, eu vou fazer essa pequena meditação, um pequeno comentário, muito simples, sobre a oração que nós rezamos. A oração de hoje diz assim: Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu o vosso verbo inefável. E como habitação da divindade foi conduzida, foi inundada pela luz do Espírito Santo. Então, aqui, nesta frase, tem duas coisas que é importante a gente relacionar e a gente pensar. A Virgem Imaculada, a primeira frase, a Virgem Imaculada acolheu o vosso verbo inefável. Quando ontem eu disse em uma das homilias, justamente comentando o texto do livro do Gênesis. Quando Deus fez todas as coisas, quando Deus criou tudo, Deus criou pela palavra. Isto é, Deus disse: faça-se. E as coisas existiram. Isso é tremendo, porque nós vamos ouvir no Evangelho de João, no dia 25, aquele texto, capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era Deus, a palavra estava com Deus, tudo que foi feito por meio dela. Então, a profundidade dessa expressão é a palavra de Deus, que se fez carne, habitou no ventre bendito da Virgem Maria.
E o início da frase diz: a Virgem Imaculada acolheu vosso verbo inefável. Palavra eterna, Deus eterno, Filho do eterno Deus. Ele habitou no ventre bendito da Virgem Maria. E sobre isso São Bernardo comenta uma coisa que é extraordinária. Ele diz que a Virgem Maria, antes de acolher o verbo no seu ventre, ela o acolheu no seu coração. Antes de acolher no seu ventre, ela o acolheu no seu coração. A Virgem Imaculada. Isso faz jus àquela oração jaculatória que a gente reza. Maria concebida sem pecado. Quando a gente repete isso na oração do Santo Terço. Que quer dizer que, mesmo antes do nascimento, ainda na concepção da Virgem Maria, ela já foi concebida sem pecado. E Deus, por méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, a preservou da mancha do pecado. E aí a igreja vai nos ensinar que ela é virgem antes, durante e depois do parto. E é neste mistério é que se dá a presença de Deus. Deus habita no ventre bendito da Virgem Maria. Da Virgem Imaculada, como diz a oração. E como habitação da divindade, ao acolher Deus eterno, palavra eterna de Deus, Filho do eterno Deus, no seu ventre bendito, ela acolheu em si a divindade. Deus inteiro, Deus todo, mas a divindade do próprio Deus. Por isso é muito significativo no caso da visita de Maria para Isabel, ela leva para Isabel tudo, porque ela leva a presença do próprio Deus na visita. E justamente ela tornou-se habitação da divindade. Tornou-se habitação da divindade. Deus bendito fez morada no ventre da Virgem Maria. E foi inundada pela luz do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na Virgem Maria já aconteceu justamente pelo anúncio do anjo. Porque no anúncio do anjo, Deus, na sua bondade, fez com que Jesus, nosso Senhor, fosse gerado por força do Espírito Santo. Por isso, é importantíssimo que nós também saibamos pedir, sobre a intercessão da Virgem Maria, o Espírito Santo para nós. Porque assim como ela é plena da graça, cheia de Deus, ela pode também ajudar para que também nós sejamos cheios da graça de Deus, para que nós também sejamos cheios do Espírito Santo, para podermos fazer, na força e na potência do Espírito Santo, fazermos a vontade de Deus. E do mesmo jeito que ela foi cheia do Espírito Santo, também nós seremos, mas é preciso que a gente peça, é preciso que a gente peça. Deus, na sua bondade, deseja nos dar, deseja derramar sobre nós a graça do Espírito Santo. E por intercessão da Virgem Imaculada, nós precisamos pedir. Nós precisamos pedir. Como eu disse também na missa, numa das homilias de ontem. Nós estamos vivendo esse tempo de preparação, e esse tempo de preparação, nós devemos cuidar muito da nossa oração. Da nossa oração. E muitas vezes a gente deixa a nossa oração, ou a gente faz a nossa oração de qualquer jeito, sem prestar muito atenção naquilo que estamos rezando, ou a gente sempre vai deixando para depois. E também, para que a gente possa rezar, é preciso que a gente peça com insistência para a Virgem Maria
a graça de Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa fazer a vontade dele. Aí a oração termina justamente falando isso, ó. Concedei que, a exemplo da Virgem Maria, concedei que a seu exemplo abracemos humildemente a vossa vontade. Abraçar humildemente a vontade de Deus para nós, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer para nós, nos faz mais próximos da Virgem Maria. Porque se existe alguém que abraçou com humildade a vontade de Deus, este alguém é a Virgem Maria. Tanto é verdade, está na última frase do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que diz assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Abraçar a vontade de Deus para nós nos faz mais próximos da Virgem Maria. E isso é para nós uma realidade tremenda, né? Tremenda. Porque às vezes a gente reza, né, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas a gente reza com uma certa rebeldia, né? Se a gente pudesse acrescentar, a gente acrescentaria uma frase na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, vírgula, mas do meu jeito, vírgula, assim na terra como no céu. Claro que nós não falamos isso na oração, porque, eu repito, se a gente falar isso na oração, é feio, é vergonhoso, né? Mas muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer que Deus faça a vontade dele, mas a gente quer dizer para Deus como é que tem que ser feito. E ela não, a Virgem Maria não. Ela se entregou totalmente nas mãos de Deus e deixou que a vontade de Deus, que é a salvação para todos os homens, acontecesse. Acontecesse nela, primeiramente, né, e a partir dela acontecesse para toda a humanidade. Ela acolheu no seu coração a palavra eterna de Deus, antes mesmo de o acolher no seu ventre. E ela soube fazer em tudo, a vontade de Deus. E se a gente observar a presença da Virgem Maria, desde o momento em que ela concebeu do Espírito Santo, até o momento da cruz, né, até quando Jesus, nosso Senhor, é crucificado na cruz, que ela acompanha a crucifixão de longe, atenta, intercedendo certamente pelo seu filho, para que o seu filho pudesse passar por aquele sofrimento, mas também sofrendo com o próprio filho a paixão. E isso para dizer, ela soube fazer a vontade de Deus, humildemente soube fazer a vontade de Deus, desde o momento da concepção até o momento final de Jesus, nosso Senhor. E continuou com os discípulos depois, ela continua com os discípulos depois, peregrinando neste mundo, testemunhando a força do ressuscitado e a força de Deus. Por isso nós precisamos então nos aproximar da Virgem Maria, pedir socorro para ela, para que nós também possamos fazer em nossa vida a vontade de Deus e nos colocar inteiramente à disposição de Deus, para que Ele faça em nós aquilo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. Que a gente aprenda com a Virgem Maria a nos colocar à disposição de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.